Fábulas budistas, 20 contos Jataka. A ponte do macaco. Uma vez, um macaco gigante governou 8.000 macacos nas montanhas do Himalaia. O rio Ganges serpenteava pelos rochedos onde viviam, antes de alcançar o vale em que as cidades foram construídas. E lá, onde a água borbulhante caía, de pedra em pedra, havia uma árvore magnífica. Na primavera, florescia branca e macia. Mais tarde, ficava carregada de frutos tão maravilhosos que nenhuma outra podia ser comparada a elas. E os ventos doces das montanhas conferiram-lhe a doçura do mel. Como os macacos eram felizes! Eles comiam a fruta e viviam à sombra da magnífica árvore. Os galhos de um dos lados alcançavam sobre as águas. Assim, quando floresciam, os macacos comiam ou destruíam as flores daqueles galhos, para que as frutas não crescessem ali. E se uma crescesse, eles a arrancavam, ainda bem pequenininha, pois o líder, vendo o perigo, os avisava, dizendo: cuidado, não deixem a fruta cair no rio, muito menos que seja levada para a cidade, pois os homens, vendo-a tão bonita, podem procurar a árvore, seguindo o rio até as montanhas, e se a encontrarem, levarão todas as frutas, e nós teremos que fugir daqui. Assim, os macacos obedeceram, e por muito tempo nenhuma fruta caiu na água. Mas chegou o dia em que uma fruta madura, escondida por um formigueiro entre as folhas, caiu na água, e foi levada pela corrente rio abaixo, entre as montanhas rochosas, para o vale onde ficava a grande cidade de Benares, nas margens do rio Ganges. Naquele dia, no momento em que a fruta passava por Benares, empurrada pelas pequenas ondas do rio, o rei Brahmadatta se banhava na água entre as duas redes que alguns pescadores seguravam, enquanto ele mergulhava e nadava e brincava com os pequenos raios de sol refletidos na água. E a fruta ficou presa em uma das redes. Que maravilha! Exclamou o pescador que a viu primeiro. Onde será que cresce tal fruta? Com os olhos brilhando, ele a mostrou para o rei. Brahmadatta olhou para a fruta e se maravilhou com sua beleza. Onde pode ser encontrada a árvore que dá esta fruta? Perguntou-se. Então chamou alguns lenhadores perto da margem do rio e indagou se sabiam da fruta e onde cresciam. Majestade, disseram, é uma manga maravilhosa. Uma fruta assim não cresce em nosso vale, mas nas montanhas do Himalaia, onde o ar é puro e os raios do sol livres. Sem dúvida, a árvore fica ao lado do rio e a fruta caiu na água, sendo trazida até aqui. O rei pediu que os homens a provassem, e depois que eles o fizeram, ele também provou, e deu aos seus ministros e assistentes. De fato, disseram, é uma fruta divina. Nenhuma outra se compara a ela. Os dias e as noites passaram devagar, e Brahmadatta ficou cada vez mais inquieto. A vontade de provar a fruta mais uma vez crescia a cada dia. À noite, ele via em seus sonhos a árvore encantada, com cada galho carregado de centenas de taças douradas com mel e néctar. De certo, precisa ser encontrada, disse o rei um dia, e ordenou que um barco fosse preparado para navegar pelo rio Ganges acima, até as montanhas do Himalaia, onde talvez a árvore fosse encontrada. E o próprio Brahmadatta acompanhou os homens. Longa foi a jornada, passando por campos de flores e arrozais, mas por fim, uma noite, o rei e seus súditos chegaram às montanhas, e olhando ao longe, o que viram? Lá, sob o luar, estava a tão almejada árvore, suas frutas douradas brilhando por entre as folhagens. Mas o que se mexia nos galhos? Que pequenas sombras eram aquelas entre as folhas? Vejam, disse um dos homens, é um bando de macacos. Macacos, exclamou o rei, comendo a fruta. Cerquem a árvore, e talvez eles não consigam escapar.
Ao entardecer, nós os abateremos e comeremos a carne e a manga. As palavras chegaram aos ouvidos dos macacos, que trêmulos disseram ao seu líder: Ai de nós! Você nos alertou, amado líder, mas algumas frutas talvez tenham caído na água, pois os homens chegaram até aqui. Eles cercaram nossa árvore e não podemos escapar, pois a distância entre a próxima árvore é muito grande para que nós possamos pular. Ouvimos as palavras de um dos homens. Ao entardecer, nós os abateremos e comeremos a carne e a manga. Eu os salvarei, meus pequeninos, disse o líder. Não temam, mas façam o que eu digo. Depois de consolá-los, o poderoso líder subiu ao galho mais alto da árvore. Rápido como o vento, passando pelas rochas, ele pulou uma longa distância e pousou em uma árvore perto da margem oposta. Lá, à beira da água, pegou ao longo junco pela raiz e pensou: amarrarei uma extremidade do junco e esta árvore e a outra à minha pata. Depois tornarei a pular para a mangueira. Então uma ponte se formará, por onde meus macacos poderão escapar. Longe pulei. O junco é muito maior do que a distância que percorri. Logo poderei amarrá-lo nesta árvore. E com o coração cheio de alegria, ele pulou de volta para a mangueira. Mas aí, o junco era muito curto e ele só conseguiu alcançar a ponta de um galho. O líder não pensou que o junco precisava ser longo o suficiente para permitir que ele ficasse de pé. Com muito esforço, agarrou-se ao galho e chamou seus 8.000 discípulos. Corram pelas minhas costas até o junco e estarão a salvos. Um por um, os macacos correram sobre ele. Mas um deles, chamado Devadatta, pulou forte demais nas costas do líder. Ai, uma profunda dor o atingiu nas costas. Estavam quebradas. E o maldoso Devadatta foi embora, deixando o líder para sofrer sozinho. Brahmadatta havia visto tudo, o que acontecera, e lágrimas transbordavam de seus olhos, ao notar o líder macaco ferido. Ordenou que descessem o macaco da árvore, onde ainda se pendurava, que o banhassem nos mais doces perfumes, embrulhassem-no em vestes amarelas e lhes dessem água fresca para beber. Quando o líder já estava banhado e vestido, deitou-se debaixo da árvore, e o rei se sentou ao seu lado e disse: Você fez de seu corpo uma ponte para que os outros atravessassem. Não sabia que perderia a vida após fazer isso? Deu a vida para salvar seus súditos. Quem é você, abençoado? E quem são eles? Ó rei, respondeu o macaco, sou o líder e o guia deles. Eles vivem comigo nesta árvore, e eu fui o pai deles e os amei. Não sofro por deixar este mundo, pois dei aos meus súditos a liberdade. E se minha morte for uma lição para você, então estou mais do que feliz. Não é a espada que faz de você um rei, é o amor. Apenas o amor. Não se esqueça de que sua vida não é pouco para se dar. Ao dá-la, você estiver garantindo a segurança de seu povo, governando-os não pelo poder, porque são seus súditos. Não, governe-os pelo amor, porque são seus filhos. Dessa forma, você verá, rei. Quando eu não mais estiver aqui, não esqueça minhas palavras, ó Brahmadatta. O abençoado fechou os olhos e morreu. O rei e seu povo ficaram de luto por ele, e foi construído um templo em seu nome, puro e branco, para que suas palavras nunca fossem esquecidas. Brahmadatta governou seu povo com amor, e eles foram felizes para sempre.